Olá, estou com mais um vídeo no meu canal do YouTube. Peço vocês, antes que assistam o vídeo, curte, comenta, porque isso vai ser uma ajuda para o meu canal. Isso vai mostrar a relevância do vídeo e vai fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Bom, o nosso vídeo de hoje é um vídeo muito importante. Como saber se é de Deus? Como saber se é a voz de Deus? É uma dúvida que muitas pessoas têm, muitas pessoas, inclusive cristãs, têm essa dúvida que às vezes bate. Inclusive eu também já tive momentos que eu tive essa dúvida. É uma dúvida da caixinha lá do Instagram. Estou atendendo aqui um tema sugerido, né, por uma seguidora. E eu vou falar hoje sobre os sinais, né? Como saber se é a voz de Deus. Antes de mais nada, vamos começar com a leitura da palavra, que se encontra no livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo 27, que diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Isso é Jesus falando. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então Jesus ele fala o quê? Que as ovelhas verdadeiras, elas conseguem ouvir a voz. E ele conhece essas ovelhas por causa de quê? Do relacionamento que nós temos com Cristo. E elas me seguem no sentido de seguir a Cristo, obedecer os sinais e trilhar o caminho que Deus tem para a nossa vida. E muitas das vezes nós somos obrigados a tomar decisões e às vezes traz muita aflição sobre a nossa vida, porque nós não sabemos qual decisão tomar, se aquilo ali é o que Deus tem para a nossa vida, se aquela atitude ali, naquele momento que pode mudar a sua vida, é da vontade do Senhor. E essa dúvida, ela bate cada vez mais forte. E às vezes até quando a gente tá orando de forma mais intensa, às vezes bate aquela dúvida, porque é normal, às vezes a gente, quando a gente não entende como é o falar do Senhor, como é ouvir a voz de Jesus, a gente acaba sofrendo um pouco por não entender. E quando eu começo a entender como Deus fala comigo, quais são as formas que o Senhor pode falar comigo, as formas, a gente pode até fazer um vídeo para falar quais as formas que Deus pode falar conosco. Mas hoje o foco principal é entender se algo é do Senhor ou se não é do Senhor, né? Temos alguns pontos a analisar, porque na nossa vida tem coisas que nós precisamos seguir às vezes, né? Pelo trabalho, pela cidade que a gente mora, pelo relacionamento que a gente leva. Em alguns momentos tem uns caminhos que nós vamos trilhar e às vezes esse caminho ele não traz a paz que nós desejamos. Às vezes ele traz uma aflição, às vezes ele traz uma insegurança muito forte dentro do coração. E a gente fica, mas acho que tem alguma coisa de errado. Você começa a sentir que tem algo ali a mais, algo que não tá batendo. Então esse é um sinal que você precisa estar alerta de que esse não é um sonho de Deus para tua vida. Esse caminho não é o caminho que Deus tem para tua vida. Quando às vezes nós estamos perto de tomar uma decisão e às vezes dá tudo errado na nossa vida. Tudo parece que dá errado, assim, um trem amarra, você marcou a viagem e aí tá tudo certo para você e você até tava com vontade. E aí de repente acontece vários imprevistos. O carro dá problema, o pneu fura, seu cartão não passa na hora de abastecer. Então, você tá vendo que fugiu da normalidade. Então, é um outro ponto, fugiu da normalidade. Dá várias coisas erradas para que aquilo ali não aconteça. E isso pode ser alertas do Senhor para nossa vida. Aí tem gente que fala, é o inimigo tentando tirar minha vitória, minha bênção, a viagem que eu queria ir, que estava marcado e blá, blá, blá. E aí acaba ignorando os sinais do Senhor, vai para aquela viagem, isso é um exemplo, e acontece uma tragédia, acontece coisas horrendas, uma viagem horrível, de experiências horrorosas, e você volta frustrado, triste, desanimado.
achando que Deus, por que o Senhor não me falou, por que o Senhor não me avisou, por que Deus não me alertou, por que se eu tivesse falado eu não teria ido, não teria passado por isso, não teria passado por aquilo. Mas você ignorou os sinais do Senhor. Então, mesmo as pessoas que às vezes não acreditam no Deus que nós acreditamos, que é o Deus da palavra, que enviou o seu Filho unigênito para morrer na cruz por mim, por nós, pelos nossos pecados, acredita às vezes na força do universo, alguma coisa do tipo, que a energia não tá boa, tem alguma coisa conspirando que acho que não é de Deus, não é de Deus, não é, o universo não tá conspirando, acho que pode ser um sinal do universo que não é pra gente ir. Então tem essas pessoas que nem acreditam em Jesus e às vezes estão ligadas nos sinais ali, que elas dizem que é o universo conspirando contra, e atende ali ao universo, entre aspas, né? Aos sinais do universo, que na verdade nada mais é do que os sinais de Deus, porque Ele criou todas as coisas, Ele conhece o amanhã, Ele está em tudo, porque Ele criou cada detalhe dessa terra, Ele criou todos os detalhes, os países, tudo de bom. Então Ele conhece o amanhã, então Ele sabe o que pode dar errado nas nossas decisões. Só que às vezes nós estamos cegos no sentido de não conseguir enxergar Deus falar através das atitudes, das ações, do que acontece ao nosso redor. Nós colocamos fendas espirituais em nossos olhos que nos impedem de ver Deus falar conosco, Deus alertar nossas vidas, Deus nos alertar das atitudes que nós não devemos tomar, Deus nos alertar de coisas que não é pra gente fazer. Deus, Ele sempre fala. Um outro ponto também importante é você não ter aquela paz de que é o certo de se fazer. Porque às vezes você fica na dúvida, mas será que eu fiz certo? Será que é certo isso? Porque lá no fundo a gente sente que aquilo ali é algo que não é muito correto, aquilo não é algo muito certo de se fazer, então você já sabe que Deus não tá ali naquele negócio. Então, como fazer para conseguir enxergar esses sinais do Senhor? Para estar alerta aos sinais de Deus, para estar alerta à voz de Deus no dia a dia. Então nós devemos o quê? Estar sempre, como a palavra do Senhor nos fala. Ela fala, medita na palavra dia e noite, esteja em constante oração, dia após dia. Então nossa oração, ela tem que ser diária. Nosso contato com o Senhor, ele tem que ser dia após dia, após dia, após dia. Porque somente assim nós vamos estar atentos à voz do Senhor. E às vezes, mesmo a gente orando, buscando, Deus dando sinais, a gente, por causa do nosso ego, por causa de nós achar que somos o dono da verdade, que a gente sabe o que está fazendo, às vezes nós ignoramos os sinais. Mesmo orando, a gente ignora os sinais e vai, quebra a cara e volta depois. Senhor, realmente, eu ignorei os sinais, o Senhor me mostrou, eu ignorei, quebrei a cara, estou aqui, me perdoa. E eu quero, fazer diferente da próxima vez. Então acontece, nós somos seres humanos, somos falhos, erramos, mas o nosso objetivo aqui é não desistir. Não desistir de melhorar dia após dia, não desistir de buscar a santidade, não desistir de ser transformado por Cristo. Porque nós, pelas nossas próprias mãos, a gente não consegue ser transformado. Mas com a ajuda de Deus, aquele que é onisciente, onipotente, onipresente, que conhece o nosso eu, nosso coração, nossa história, nossas dificuldades, nossa trajetória, esse sim consegue ajudar a nossa transformação, nosso crescimento emocional, nosso crescimento na vida espiritual, na vida amorosa, no trabalho, em todas as áreas. Então, esse é o Deus que nós queremos conviver dia após dia. Então, quando algo não é de Deus, isso nos traz, às vezes, inquietação, aflição, às vezes dá tudo errado, às vezes nós ficamos ali tensos, né? Porque nós somos seres humanos. Até quando as coisas são de Deus, a gente pode também, às vezes, ficar um pouco aflita, mas lá no fundo traz, assim, um sentimento de paz, assim, um sentimento de tranquilidade, um sentimento de uma paz, assim, que não dá nem pra explicar. Você fica nervosa, fica com medo, um pouco ansioso, porque nós somos um pouco ansiosos às vezes, né? Mas lá no fundo você sente aquela paz, você sente aquele refrigério de Deus. E aí você sente assim aquilo e você fala, eu estou sentindo que
apesar do meu medo, apesar da minha ansiedade, apesar da minha insegurança, eu sinto uma paz e isso está me cheirando coisa de Deus, isso está me cheirando sinais de Jesus. Então eu vou seguir aqui por esse caminho e você não se arrepende porque você vê lá na frente, verdadeiramente era o que Deus ele estava planejando para mim, era o caminho que o Senhor queria que eu trilhasse. E a nossa oração, ela deve ser constante, todos os dias. Às vezes a gente esquece de apresentar isso. Senhor, fala comigo, Senhor, me mostra os sinais, Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu possa contemplar os sinais do Senhor, porque com os meus olhos carnais eu não consigo enxergar. Às vezes os sinais batem na minha cara e eu, com a minha ignorância, no sentido espiritual, né, não consigo ver e sempre quebrar a cara e sempre me dou mal e tudo de ruim acontece comigo e nada dá certo e tal. Então uma hora peço ao Senhor que Ele vai abrir os teus olhos. Vai ser um processo, às vezes dolorido, porque você vai falhar em alguns momentos, mas vai chegar um momento que você vai aprender a ouvir a voz de Deus e você vai obedecer e vai parar de quebrar a cara e vai parar de fazer negócios errados, na vida financeira que eu estou falando, né? Vai parar de fazer as coisas ali que te dá prejuízo, que faz você, às vezes, se lascar, né? Perdão da palavra. E ignorar a voz do Senhor nos traz atraso de vida, atraso para as promessas. Então, nós devemos orar, pedir para o Senhor abrir os nossos olhos, nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus, ela pode vir de várias formas, são sinais físicos. Às vezes nós temos visões, que são sonhos. Às vezes Deus usa alguém, e é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. É sobre profetas, né? Como saber se é de Deus, como saber se não é de Deus. Vou fazer um vídeo sobre isso, que isso é algo muito importante. Eu vejo que acontece muita coisa errada aí no meio cristão. Enfim, vamos ficar pro próximo vídeo, né? Esse assunto. Orar para que o Senhor possa ouvir a nossa voz, nossa oração, nosso clamor. E que nós possamos estar atentos para fazer aquilo que Deus ele quer que nós façamos. Porque o Senhor ele conhece o amanhã, então Ele sabe que decisão é a que nós devemos tomar. Porque nós não conhecemos o amanhã, nós só conhecemos o ontem e o hoje. O amanhã só pertence a Deus. Então nós temos que se posicionar como cristão e saber que nós precisamos e dependemos da instrução do Pai. Nós precisamos da mentoria de Jesus. Nós precisamos da direção que vem do alto. Então, sabendo disso, nós temos que silenciar todas as outras vozes, que é a voz do nosso próprio ego, do nosso próprio eu, porque eu estudei sobre esse assunto, eu sei sobre finanças, eu sei sobre construção, eu sei sobre geografia, eu sei sobre história, eu sei sobre zootecnia, eu sei sobre solo. E às vezes você ignora por causa do seu próprio ego, de achar que você sabe e não dá atenção para os sinais do Senhor. Então, pega o seu ego, pega o seu eu, coloca de lado um pouquinho, para você poder conseguir ouvir a voz de Deus. Enquanto você estiver ouvindo o seu próprio eu, pessoas que não têm o coração no reino, ambientes que não são propícios, né, para você como cristão estar. Então, todas essas coisas, elas silenciam a voz de Deus, elas te causam uma cegueira espiritual. Ouvir músicas que são músicas mundanas, músicas de exposição sexual, né, que fala muito sobre coisas inapropriadas. Então, todas essas coisas do nosso meio, do nosso dia a dia, ela causa um impacto no mundo espiritual que a gente não tem noção do que isso é capaz de fazer na nossa vida. Porque isso silencia a voz de Deus, isso silencia nossos ouvidos de ouvir aquilo que Deus tem para nós. Isso nos causa uma cegueira espiritual que nós achamos que estamos sabendo de tudo, que estamos por dentro do assunto. E, na verdade, não está nada por dentro do assunto de Deus, das coisas de Deus. E isso atrapalha a nossa vida, a nossa evolução, né? Então, que nós possamos buscar em Cristo as decisões corretas na nossa vida, para que nós não venhamos sofrer, para que nós não venhamos culpar ao Senhor, porque tem muita gente que tem um hábitozinho de quando as coisas dão errada, começa a culpar Deus e falar: Senhor, quando eu te servia, minha vida era melhor, quando eu te servia, não tinha esses problemas, quando eu não te servia, era assim, assado, frito. E quando eu comecei a te servir as coisas, porque você não aprendeu a dar ouvido à voz de Deus. Quando você entender, aprender, compreender que isso é importante para a sua vida ela vai mudar de uma forma extraordinária.
Você vai parar de dar ouvido às coisas do mundo, você vai parar de tomar decisões embasadas em coisas do mundo e vai começar a tomar decisões embasadas nos planos de Deus para tua vida. A palavra que eu tinha para passar hoje era essa, que nós possamos buscar no Senhor, na leitura da palavra, para que nós possamos tomar as decisões corretas mediante a vontade de Deus para a nossa vida, para que nós possamos ver as promessas e alcançar a misericórdia dia após dia. Que nossa oração possa ser diária. Até o próximo vídeo.